Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar. Estamos no ar nesta terça-feira de feriado, momento em que a gente pode descansar um pouquinho, né? É bom sempre essa pausa nos nossos estudos para a gente poder revigorar, oxigenar um pouco a mente, desligar um pouquinho da preocupação em relação ao Enem, mas a gente não desliga totalmente, né? A gente desliga um pouquinho, deixa ali um espaço para aproveitar o dia. Não podemos, de modo algum, interromper a nossa preparação em direção à nota 1000 do Enem. É por isso que eu estou aqui hoje, mesmo com este feriado, para conversarmos, é claro, sobre redação. E aí, qual vai ser o propósito deste encontro de terça-feira? Será um encontro mais leve, viu? Imagino que você esteja aí também em casa, não foi para a escola, quem trabalha não foi trabalhar, tá relaxando aí com as pernas para cima. Então a gente vai fazer um encontro um pouco mais tranquilo, um encontro de revisão mesmo, em que a gente vai pegar um pouco de tudo que a gente já viu em encontros anteriores para podermos tratar aqui. Eu acho que são momentos muito estratégicos e oportunos, até porque as semanas vão acontecendo, o conteúdo vai nos engolindo, então poder parar numa terça-feira de feriado para recapitular alguns conceitos, reiterar algumas afirmações, para que a gente possa partir na semana que vem bem atualizado, bem alinhado. Não adianta a gente sair engolindo conteúdo sem fazer a digestão, a gente tem que comer esse conteúdo, digerir esse conteúdo e absorver os nutrientes necessários para que a gente possa escrever uma boa redação. Então, por mais que hoje a gente não tenha aquele contato do ao vivo, imagino que você esteja aí na sua casa, transmitindo uma energia positiva para a gente, para a aula acontecer da melhor maneira possível. Então, o que eu pensei antes de construir essa aula? Bom, no caso dos outros professores, imagino que eles vão bater em bastantes exercícios, né? Até porque a prova do Enem, ela é composta naturalmente por questões objetivas. No caso de redação, a coisa acontece um pouco diferente, afinal de contas, em redação você escreve um texto. Então, trouxe algumas questões, claro, e aí você pode se perguntar, mas como assim questões? Eu não vou fazer questão de redação? Sim, mas é porque essas questões nos levam a algumas reflexões e a partir de tais reflexões, a gente vai revisando um pouquinho o conteúdo daquilo que foi visto, tá? Então, por exemplo, esse exercício número 1, ele pede para você identificar qual a única alternativa que apresenta uma informação verdadeira quanto aos repertórios socioculturais na redação. Semana passada, nós vimos o repertório sociocultural no desenvolvimento. Na semana retrasada, nós vimos o repertório sociocultural na introdução. Para quem está meio perdido aí, não sabe do que eu estou falando, eu estou falando sobre o uso da sua bagagem cultural no contexto do texto. Uma música, um filme, uma série, um conceito sociológico, uma passagem histórica, uma notícia de jornal, uma personalidade importante associada a alguma área do saber. Tudo isso compõe o que a gente chama de repertório sociocultural e na competência 2, o Enem avalia o quanto você conseguiu fazer um uso produtivo, legítimo e pertinente deste repertório sociocultural. Então eu vou apresentar aqui para vocês algumas alternativas e a gente tem que juntos identificar
qual alternativa destas que estão aqui satisfaz aquilo que o Enem exige como uma premissa. Então, à medida que eu for lendo, a gente vai comentando alguns pontos e assim a gente vai revisando o conteúdo também, beleza? Vamos lá? Letra A. O aluno deve optar por frases filosóficas e sociológicas, em vez de apresentar séries e filmes que têm menos legitimidade. Você já ouviu falar nisso? Olha, é legal colocar na redação do Enem, de repente, um filósofo, um sociólogo, porque isso causaria uma maior impressão no corretor. Ou seja, o corretor se sentiria mais confortável. Ele teria uma sensação de que você sabe mais sobre as coisas. Afinal de contas, a filosofia e a sociologia estão no campo do pensamento, né, da reflexão sobre o mundo e a sociedade. E isso faria com que o aluno ganhasse mais moral com a banca, sabe? Conquistaria melhor o carinho do corretor. A verdade é que isto não é verdade. Sei que muita gente fala isso no TikTok, já vi muitos professores falando isso em redes sociais, mas isso não procede, pessoal. No duro, qualquer referência sociocultural é válida. Não importa se é um filme, se é uma série ou se é um conceito filosófico. É claro que a filosofia e a sociologia são matérias importantíssimas para a vida em sociedade e também é claro que são conteúdos que podem ser utilizados. Agora, o aluno não pode presumir que o corretor prefere isso. Não há preferência. Aliás, pelo contrário, é preferível que você utilize um filme sobre o qual você sabe falar e com o qual o tema estabelece uma relação de profunda intimidade, do que você utilizar um Platão, filósofo reconhecido, e aí de repente você não consegue fazer direito a coisa, né? Você sabe que Platão é reconhecido, domina mais ou menos o conceito, e na hora de utilizar, justamente por dominar mais ou menos, é que não consegue demonstrar o sucesso. Então, tranquilizem-se, é perfeitamente possível utilizar filmes e séries sem que isso cause uma má impressão junto ao corretor. E aí eu já aproveito esse papo para a gente retomar uma conversa que a gente teve há 15 dias. Há 15 dias eu comentei assim com vocês, pessoal, quando vocês colocarem um repertório na redação de vocês, preocupem-se com um conceito que é fundamental para o Enem. Que conceito é esse? O conceito de legitimidade. Do que se trata esse conceito? É um conceito que diz respeito ao grau de pertencimento do repertório a alguma área do saber. Por exemplo, química, física, geografia, literatura, direito, artes plásticas e por aí vai. Quer dizer, aquilo que você está utilizando na sua redação pode ser abarcado por alguma área do saber? Se puder ser abarcado por uma área do saber, significa que ele é, então, legítimo. E para nos ajudar nessa identificação, o Enem nos oferece uma lista daquilo que é ou não legítimo. Referência a estudos ou pesquisas é totalmente possível no Enem. Referência direta a áreas do conhecimento também. A filosofia, a sociologia, a literatura, a medicina, a linguística e por aí vai. O que mais que o Enem legitima e considera como possível? A referência aos produtos resultantes de uma área do conhecimento. Os livros, as obras, peças, filmes, esculturas, músicas, estudos, pesquisas e por aí vai. Além disso, as figuras, os personagens, personalidades ligados diretamente às áreas do conhecimento também são admissíveis. E por fim, os queridinhos do Enem, né? Os meios de comunicação. Bahia, cadê? Tribuna da Bahia, Gazeta do Povo, Revista Isto É, Portal G1. Quando o aluno utiliza uma fonte jornalística, o Enem entende que isso também é possível. Agora, tem uma palavra que me incomoda um pouco no material oficial do Enem. A palavra é essa daqui, ó. Referência aos meios de comunicação conhecido. Como saber se o corretor conhece ou não conhece esse meio de comunicação? Isso é imprevisível, até porque a gente não sabe quem corrigirá a nossa redação. Então eu
eu desobrigo o aluno a entrar nessa espiral de preocupação. Caramba, será que o corretor saberá ou conhecerá esse meio de comunicação? E será que o fato de ele não conhecer implicará de alguma forma no meu texto? E a resposta é não, a gente não pode ficar em casa em cólicas preocupado se o corretor saberá ou não saberá. Então utilize um meio de comunicação legítimo, que de fato exista e que isso não será um problema para sua redação. Até porque, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Eu conheço o G1? Conheço. Conheço a revista Isto É? Conheço. Band News? SBT? Conheço. Agora eu conheço a Tribuna da Bahia? Não conheço. Não conheço porque eu imagino que seja um meio de comunicação conhecido na Bahia. Ou aqui, ó, Gazeta do Povo, a indicação do Paraná aqui. Eu conheço a Gazeta do Povo porque, enfim, já vi alguns sites e tudo mais, mas podia ser que eu não conhecesse. E isso não deveria me levar a um desconto deste texto. Belezinha? Letra B. A presença de um repertório sociocultural mal associado ao texto invalida aquele que está bem aproveitado. Não, isso não é verdade. Ainda que você utilize um repertório e este repertório não seja exatamente o ápice do sucesso, vamos imaginar que você não tenha atendido ao grau de produtividade, se você utilizar um outro repertório e este outro repertório obtiver o sucesso, você tirará a nota máxima. Um repertório ilegítimo ou improdutivo, ele não invalida a presença de um produtivo. Letra C. Meios de comunicação, como o jornal O Globo e a revista Veja, não podem ser utilizados como repertório sociocultural. Bom, acabamos de perceber que isso é falso. Os meios de comunicação podem sim ser utilizados, ou pelo menos podiam até 2024. Se houver, 2023, se houver alguma alteração para 2024, naturalmente, este que vos fala comentará com vocês no ao vivo, no decorrer do ano. Por enquanto, nada mudou, mantemos essa orientação. Letra D. Para a nota máxima, é preciso usar um repertório legítimo e bem associado à discussão proposta. Bom, me parece tremendamente coerente. O que eu quero é que o aluno utilize um repertório legítimo. David, o que se quer dizer com legítimo? Justamente um repertório que esteja presente naquela lista que eu acabei de te mostrar. É um repertório que pertence a uma área do conhecimento, ou é um repertório oriundo de uma fonte jornalística, é um repertório que tem a ver com um estudo ou uma pesquisa, um repertório que aponta para uma personalidade, uma celebridade, uma figura importante. Então a letra D me parece bastante satisfatória. Vamos observar ainda assim a C, só para a gente esclarecer quaisquer possíveis dúvidas. O repertório sociocultural precisa estar presente nos 2 parágrafos de desenvolvimento para a obtenção dos 200 pontos. Muitos alunos acreditam nisso. Eu coloco sempre nos 2 desenvolvimentos para garantir a nota máxima. É claro que você pode fazer isso. Você pode colocar o repertório no D1 e no D2. Não há nada que lhe impeça. No entanto, não podemos entender isso como uma obrigação. O aluno está totalmente livre para colocar no D1 ou no D2 ou até não colocar em nenhum dos 2, optar por colocar na introdução. São raros os casos em que o aluno não coloca no desenvolvimento. Como aluno, eu também não deixaria de colocar, mas isso não significa que se trata de uma obrigação. Assim, a resposta só pode ser a letra D, repertório legítimo e associado à discussão. Afinal de contas, imagina se você coloca um repertório legítimo, coloca um filme, coloca uma fonte jornalística, mas esse repertório não está associado à discussão. Se ele não estiver associado, você está fazendo a famigerada forçação de barra e tentando encaixar num contexto impertinente aquela referência que você escolheu. Belezinha? Bom, se nós estivéssemos no ao vivo agora, eu perguntaria se você tem alguma dúvida, mas como nós estamos aqui nesse outro modelo, se houver alguma dúvida, anota no seu caderninho de perguntas e na semana que vem traz para a sala de aula para a gente poder conversar, tá? Vamos para o exercício número 2. Identifique qual a única alternativa em que é apresentada uma tese feita a partir de contraste para o tema educação financeira na sociedade brasileira. Bom, tese é um conteúdo
bem trabalhado, sim? Mas ainda que você tenha se esquecido do que se trata, vamos recapitular aqui. A tese é o elemento que você coloca no final da sua introdução. É o seu posicionamento central, é a protagonista da sua redação. Portanto, se existe um texto dissertativo, é porque ele existe em função de uma defesa central. A frase que manifesta esta defesa, a gente chama de tese. No geral, é uma frase curta, sintética e bastante objetiva, que normalmente se insere ao final da introdução. Não é exatamente uma posição obrigatória. Existem outras formas da gente inserir a tese num contexto dissertativo. Mas pensando de um jeito estratégico, até mesmo para a organização global do texto, é bastante conveniente que a tese esteja, sim, na posição final. Aquela última frasezinha que encerra a sua introdução, no geral, é a tese do aluno. Daí que o enunciado pede para a gente identificar qual é a tese por contraste feita para o tema educação financeira. Bom, nesse sentido, você precisa saber o que é contraste. O que é uma relação contrastante? Sabe o que é contrastante? O que nos ajuda a entender contraste? Uma figura de linguagem chamada antítese. Lembra lá das aulas de Felipe Moraes? Preto e branco, cima e baixo, dentro e fora, careca, cabeludo, claro, escuro, seco, molhado, gordo, magro. Você vê que são relações que compõem o que em língua portuguesa chamamos de antítese. Quando a gente é bem mais novo, lá no ensino fundamental, a professora ou o professor chama isso de antônimo. Então a professora coloca lá uma lista de palavras e pede para você colocar o antônimo e você fica lá colocando as palavras que estabelecem uma polarização semântica com a palavra antes identificada pela professora. Então nós temos que identificar uma tese em que seja possível reconhecer essa polarização semântica, um preto e branco, um dentro e fora, um cima-baixo, um quente e frio. Vamos lá? A educação financeira é um problema grave para a realidade brasileira. É uma opinião? É uma opinião, até porque tem uma marca de opinião muito bem aqui identificada, que é o adjetivo grave, certo? Embora seja uma opinião, não se trata... Opa, olha eu dando spoiler. Não se trata... Peraí, gente, deixa eu voltar aqui. Meu passador acabou voltando. Aqui, ó. Não se trata de uma opinião baseada em contraste. Então, fui lá e cortei a letra A. A letra B também não, ó. Algumas escolas brasileiras não tratam a respeito da importância da educação financeira. Sim, é verdade. Algumas escolas não tratam dessa importância, talvez por imaginarem que é um conteúdo desimportante, irrelevante, ou que não compete à escola a lidar com uma habilidade como essa. Repare que não tem, nem na A nem na B, nenhuma relação de contraste, então não satisfaz o enunciado. Educação financeira no Brasil não é abordada pela mídia e também não ganha a atenção devida por parte do governo. Então aqui essa frase aponta para duas direções. O fato de que a mídia não se responsabiliza por tematizar o assunto e depois que o governo talvez ainda não tenha dado a atenção necessária no sentido de trazer para o debate público um tema como esse, né? Que é um tema muito importante, afinal de contas, no Brasil há uma quantidade grande de inadimplentes. Quando eu falo em inadimplência, eu falo sobre devedores, pessoas que muitas vezes têm o seu nome lá no SPC ou Serasa, justamente porque não foram capazes de pagar. E, no geral, essa inabilidade financeira pode resultar em condições de endividamento. Letra D. É preciso combater com responsabilidade os empecilhos envolvidos no problema da educação financeira. Olha, achei interessante, realmente é importante a gente combater com responsabilidade, até para conseguirmos resolver esse problema, né? Para que o brasileiro possa ter uma orientação tal que lhe permita uma habilidade, uma competência mais apurada para lidar com o seu próprio dinheiro, para que ele saiba como gastar, para que ele tenha a consciência de estabelecer prioridades em relação ao seu gasto. Afinal de contas, vivemos numa sociedade que estimula o consumo, numa sociedade que muitas vezes tende a nos levar a uma condição de alienação em relação ao que a gente compra. Então, quando a gente domina melhor
o dinheiro que a gente tem e que a gente consegue manipulá-lo com mais proficiência, há uma tendência que a gente adote posturas mais controladas e mais razoáveis em relação a nossas compras e que não saiamos por aí gastando, né, descontroladamente, estourando todos os limites do cartão, porque isso tende a levar a condições de aperto financeiro, de endividamento e, nos piores casos, a condições bem desumanas, né? O cara não conseguiu pagar o aluguel porque se enrolou, e aí como ele não conseguiu pagar o aluguel, ele foi expulso da casa, teve que passar a viver alguns dias na rua. Você vê a gravidade desse problema de pessoas que podem viver situações de muita degradação porque justamente não conseguiram ali fazer o jogo financeiro acontecer. Bom, se não é a letra A, nem a B, nem a C, nem a D, tudo nos leva a crer que é a letra E a correta. Vamos conferir? A educação financeira é fundamental ao brasileiro, mas, em função da falta de debate sobre o assunto, não é aproveitada. Bom, eu sinto um cheiro de contraste aqui. E esse cheiro de contraste, ele vem de uma palavra em específico, que é a conjunção adversativa mais. Quando a gente observa em uma determinada construção a presença de uma conjunção adversativa, a gente percebe que há uma relação de contraste, porque se por um lado o aluno está identificando que é fundamental a educação financeira, por outro lado, ele nos aponta para o fato de que o debate a respeito dela, no Brasil, não é suficientemente feito. Isso nos leva a crer que o aluno desenvolverá no D1 a ideia de que, olha, ela é muito importante, ela faz a diferença, ela impede que o brasileiro viva condições de degradação, e que no D2 ele vai contrapor, mostrando que tudo isso, né, apesar de muito verdadeiro, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que muita gente não domina. Já falei, o Brasil tem uma quantidade grande de inadimplência e isso prova justamente o ponto do aluno. Então, não é a letra A, não é a letra B, não é a C, não é a D. Chegamos à resposta correta, sobretudo pela presença da conjunção adversativa mais, que nos aponta para uma relação de contraste. Ali poderíamos ter um todavia, poderíamos ter um no entanto, poderíamos ter um contudo, poderíamos ter um porém, poderíamos ter qualquer outra conjunção adversativa, já que a propriedade semântica da adversidade, ela está justamente associada a esse tipo de conjunção. Então, foi, né? É super possível fazer redações assim, tá? Embora muitos alunos optem por apresentar nos 2 parágrafos de desenvolvimento um problema, isso de modo algum é um impeditivo para que certos alunos, percebendo que há uma possibilidade de se construir um parágrafo com potencial positivo, não façam. Então, se você nota, olha para um tema, percebe-se que esse tema pode ser abordado de uma maneira positiva, você pode escolher fazer o seu parágrafo de desenvolvimento a partir dessa perspectiva. É claro que nem todos os temas nos oferecem essa possibilidade. Imaginemos o tema pedofilia ou crimes associados à pedofilia no Brasil. Bom, não há qualquer possibilidade de se produzir um parágrafo em que se identifique a pedofilia como positiva, porque, enfim, trata-se de um problema bastante grave e bastante delicado. Então, é claro que isso depende do bom senso do aluno e de sua capacidade de análise para reconhecer que em um determinado problema, aquele aspecto positivo pode acontecer, tá? Vamos para o exercício número 3. Avalie a qualidade argumentativa do parágrafo abaixo. Quando um enunciado me pede para avaliar a qualidade argumentativa, o que ele está me pedindo é, verifica se rola ou se não rola. Verifica se o parágrafo é bom em termos argumentativos. E o que a gente tem aqui é o tema dos problemas hídricos vivenciado pelo Brasil. Problemas hídricos, naturalmente, estamos falando sobre os problemas relativos ao uso da água. Há muitas pessoas no Brasil sem o acesso a uma água potável, né, porque não tem ali uma rede de saneamento básico adequada. Há outras pessoas que têm acesso a uma água de péssima qualidade e lugares até do Brasil em que sequer chega água por muitas questões, né? Por várias questões diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo,
Na minha casa há água encanada, eu tenho acesso a saneamento básico, mas já aconteceu de ter que comprar, por exemplo, água mineral, porque visivelmente a qualidade da água não estava boa. Seja por conta de algum acidente na estação de tratamento, seja por qualquer outra razão. Então nós vamos observar esse parágrafo e tentar identificar se rola ou se não rola. E se não rolar, por que não rola? Em janeiro de 2020, parte da população carioca recebeu, na torneira de suas casas, uma água diferente, com cheiro, com sabor e com aspecto turvo. Sabe o meme, eu fui, eu tava? É isso, assim, eu fui, eu tava, assim, eu sou carioca também e posso lhe garantir que isso de fato aconteceu. Considerando que isso aqui é um parágrafo de desenvolvimento, né, um parágrafo de desenvolvimento, David, isso seria uma opinião? Não, isso não é uma opinião, isso é um fato. O aluno está nos apresentando uma situação que aconteceu há 4 anos no Rio de Janeiro. Então, até o presente momento, não há nenhuma argumentatividade envolvida aqui. A SEDAI, por sua vez, informou inicialmente que a água está com boa qualidade para o consumo e que a população não deveria se preocupar. Realmente isso aconteceu, muitas notícias da SEDAI, que até então era a empresa responsável pelo tratamento da água, aliás, era não, né? Continua sendo. E repare que até o presente momento o aluno está apenas apresentando fatos. Parece até que ele está quase criando um certo tom jornalístico para a coisa, apresentando realmente uma notícia, como se isso estivesse num jornal ou coisa assim. Depois, a sociedade diz o contrário e afirma que o líquido tem causado problemas de saúde. Sim, muitas pessoas, à época, informaram que estavam tendo quadros de desinteria, de complicações digestivas em função da água, e muitas pessoas procuraram o Sistema Único de Saúde alegando que estavam com algum tipo de desconforto e associavam isso justamente à qualidade dessa água. O governador do Rio de Janeiro, à época, claro, porque já mudou, o Wilson Witzel, afirmou que em breve o problema será resolvido. O parágrafo avança e o tom de notícia de jornal permanece. Por que permanece? Porque o aluno não está se preocupando em emitir juízos de valor. À medida que você vai comentando sobre as coisas do mundo, espera-se que você vá também avaliando essas coisas do mundo. Se você for constatando as coisas do mundo e não for avaliando tais coisas, um objeto, uma pessoa, uma circunstância, isso faz com que o seu texto vá ganhando certo tom de expositividade. É por isso que ele se parece muito mais com uma notícia de jornal do que com um parágrafo de desenvolvimento de uma redação. Os lugares que vendem água aumentaram os preços das garrafas, as maravilhas do livre comércio, há uma demanda maior, há uma procura maior e a demanda sendo menor, aumenta esse valor porque as pessoas estarão desesperadas para comprar água mineral, que agora custam bem mais do que antes. Assim foi também na época da Covid-19, lembra? O álcool em gel aumentou de preço, as máscaras aumentaram de preço, sim, porque até então eram itens utilizados, mas não tão procurados. Como houve um aumento na procura, uma quantidade de demanda menor, de oferta menor, isso faz com que o mercado faça ali, né, sua regulação e aumente o valor desses produtos. É um parágrafo bem escrito? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista da norma culta, sim, eu consigo compreender o parágrafo, não tenho nenhum problema nesse entendimento. Agora, com relação à qualidade argumentativa, não. Porque este parágrafo, ele é totalmente expositivo e eu diria até restrito, porque o aluno parece que está mais concentrado na realidade carioca do que propriamente na realidade do Brasil. E a gente sabe que o tema não está apontando para o Rio de Janeiro, está apontando para o cenário nacional, tá aqui. Então, além dele não fazer juízos de valor, também acaba fazendo uma abordagem restrita demais. E isso cria uma sensação de que a redação inteira tangenciará a temática, e tangência é um erro grave. Atacar logo direto na C2, podendo até retirar 80 e às vezes até 120 pontos ou mais, viu? Por parte do aluno. Então, infelizmente, a qualidade argumentativa desse parágrafo não satisfaz, diferentemente desse segundo caso, que por mais que ainda não seja um parágrafo perfeito, pelo menos
quanto à argumentatividade, ele demonstra um refinamento maior. Percebam, o caso da água do Rio, nas primeiras semanas de 2020 expôs um descaso alarmante. O que ele quer dizer com esse descaso alarmante? Bom, quando ele diz alarmante, tem uma marca opinativa aqui. O adjetivo alarmante demonstra. Alarmante é o que causa alarme, é o que chama atenção, é o que deveria mobilizar, né, uma opinião pública, pelo menos. A população carioca, sobretudo a mais carente, informação importante, ele está mostrando pra gente que se para alguns foi ruim, para a população mais carente foi pior ainda. Vem sofrendo com a irresponsabilidade da SEDAI, que parece não entender o mal que adoeceu os cariocas. Reparem como a seleção lexical desse aluno está claramente preocupada em fazer juízos negativos a respeito do que aconteceu. Alarmante, sofrendo, mal, adoeceu, irresponsabilidade. Eu consigo reconhecer que por trás desse texto existe um autor e que este autor está empregando uma noção negativa àquilo que se está transmitindo. Isso é resultado da precarização dos sistemas públicos e privados e da falta de responsabilidade que muitas vezes age de maneira omissa, negligente e descompromissada. Tal situação criminosa certamente mudará quando houver planos estratégicos e inteligentes de distribuição de água. Então, gente, eu fiz questão de ir marcando os elementos em vermelho para você perceber que esses elementos em vermelhos, eles vão marcando a opinião de quem escreve. E nós temos 4 tipos de classes gramaticais que podem nos auxiliar nesse processo. E aí eu marquei cada tipo com uma cor diferente. A palavra descaso, que está marcada aqui em azul, é um substantivo. A palavra parece é um verbo. A palavra certamente é um advérbio. Isso, a palavra certamente é um advérbio, está marcado de roxo, e a palavra estratégicos é um adjetivo. Essas 4 classes gramaticais podem atuar no sentido de empregar ao texto uma noção opinativa. Reparem, eu não estou dizendo que todos os substantivos, verbos, advérbios e adjetivos irão definitivamente imprimir uma noção de valor, tá? Até porque quando o assunto é língua, a gente tem que observar o contexto comunicativo no qual aquelas palavras se encontram, tá? Mas, a princípio, essas palavras podem imprimir esses juízos de valor, e eu diria até que o adjetivo talvez seja o melhor aliado para o aluno que quer justamente imprimir uma noção. Não precisa ser uma noção negativa, como esse aluno, pode ser uma noção positiva também, tá? E para você que está aí na sua casa preocupado, dizendo, poxa, eu queria ter aí, né, de repente algumas palavras que eu pudesse empregar na minha redação e fosse justamente fazendo aquilo que o David comentou que é importante fazer. Eu coloquei algumas marcas opinativas aqui para vocês, ó. De um lado com potencial negativo, de outro lado com potencial positivo. Vou me afastar um pouquinho aqui para você poder printar ou anotar aí no seu caderno. A começar pelos substantivos, coloquei aqui uma lista e depois coloquei uma outra lista. Repare que eu coloco em vermelho as negativas e em verde as positivas. Mas é porque a gente não sabe o contexto em que essas palavras serão utilizadas. Pode ser que você pegue uma palavra potencialmente negativa e em determinado contexto ela ganhe nuances semânticas diferentes e, sei lá, de repente ela acaba sendo usada como uma ironia ou com algum tipo de provocação, com um sarcasmo, e aí o contexto de uso será outro. Mas a princípio, poderíamos dizer que elas são potencialmente negativas ou positivas. Fiz o mesmo exercício com os verbos. Coloquei verbos negativos, verbos positivos. Dependendo do contexto, eles podem ganhar outras camadas de sentido, e aí realmente tem que usar com responsabilidade, né? Não é o fato de você sair utilizando essas palavras que vai garantir o sucesso do seu parágrafo, não. Eu estou colocando como uma munição para você utilizar ali na hora de argumentar, mas é claro que isso só vai funcionar se você fizer um uso inteligente, estratégico e bem intencionado. Nos advérbios, a mesma coisa. Advérbios potencialmente negativos e potencialmente positivos. Espero que com essas palavras você consiga não resolver todos os seus problemas, porque
realmente isso não vai acontecer, mas que você tenha pelo menos uma rota de fuga, uma busca. Às vezes a gente está ali numa carência de palavras, principalmente para o aluno que não lê muito, ele fica meio carente de palavras, né? Acho que esse cardápio pode te ajudar a conseguir dar conta de algumas situações de carência. Vamos fazer o exercício número 4 agora? Identifique os erros de norma culta presentes no parágrafo abaixo. Vamos lá? Sobre essa perspectiva, já começou com problema. Sim? Repare, não é sobre essa perspectiva, é sob essa perspectiva. Me parece que faz muito mais sentido, né? Sobre essa perspectiva, a má atuação do Estado é a partir dessa perspectiva. Sob é embaixo da perspectiva, porque o sobre, ele é em cima. Me parece que faz muito mais sentido falar sob essa perspectiva, tá? A má atuação do Estado é um dos responsáveis pelos problemas de saneamento. Platão afirmou que o preço que se paga pela indiferença aos assuntos políticos é ser governado pelos maus. Bom, aqui nós temos dois deslizes diferentes. Primeiro, não há vírgula depois do que, ela não existe, e essa palavrinha aqui, que está grafada com a consoante L, na verdade deveria estar grafada com a consoante U. Com a consoante U, ó, genial. Com a vogal U. Consoante L e vogal U. Sim, porque com a vogal U é o contrário de bom. E com a consoante L é o contrário de bem. Então, o que o aluno está dizendo é ser governado pelos maus. Sim? Ser governado pelos maus políticos. Então, infelizmente, o aluno errou aqui na grafia, errou na presença da vírgula que não deveria existir, além de ter errado com essa preposição sobre, já que, na verdade, deveria ser sob. Quando olhamos para o cenário brasileiro, opa, vírgula, ficou faltando, vemos que a afirmação platônica, vírgula de novo, não é assim? Vírgula de novo. Bom, o aluno colocou uma vírgula aqui, ó, no infelizmente, tá vendo? Então, ou ele tira essa bendita dessa vírgula, é uma possibilidade, ou ele coloca uma outra vírgula aqui, ó. O que não pode acontecer é manter essa vírgula aqui, no final da palavra infelizmente, que é um adjunto adverbial de modo, e não colocar uma vírgula anterior. Então, ou coloca ambas ou não coloca nenhuma. O que não pode é manter apenas a vírgula do lado direito. Tem que botar a do esquerdo e do direito também. No momento que a sociedade se isenta da responsabilidade de se preocupar com os assuntos políticos, temos um problema aqui também. No momento que a sociedade se isenta, não. No momento em que a sociedade se isenta. Porque quem se isenta em um determinado momento, tá? Deixa de cobrar, discutir e refletir sobre problemas como a distribuição de esgoto e água, que são coisas fundamentais a uma vida digna. Pessoal, a palavra coisas não é muito bem-vinda, assim, não chega a ser um problemão, né? Mas é uma palavra, primeiro, de conteúdo semântico muito impreciso. Normalmente ela é utilizada em contextos em que o aluno não consegue pensar em nada mais específico, e aí ele coloca coisas como uma forma de englobar e encapsular tudo que ele gostaria de dizer, além de ser, de fato, uma palavra que, no geral, está associada a contextos de informalidade. Então, não é que ela está errada, a grafia dela está correta, mas é uma palavra tanto quanto vulgar, assim, né? A gente troca, quero falar uma coisa contigo, né? A gente fala, menino, me contaram uma coisa. Então, a gente coloca a palavra coisa em contextos de bastante informalidade, né? Em que a gente está ali meio que trocando uma ideia, conversando com alguém muito próximo da gente. Você não vai falar com o seu chefe que quer conversar uma coisa com ele. Se tratará de uma forma um pouco mais sofisticada e elegante. Então, eu recomendo a retirada do coisa e a troca por uma outra palavra. Além disso, o acento indicativo de crase presente antes do artigo indefinido uma, percebe aqui? Ele não existe, gente. E ele não existe porque ali não ocorre o fenômeno crase. Não há fenômeno crase antes do artigo indefinido. Se a crase se configura por ser a junção de uma vogal A com uma outra A, ora, qual é o sentido de se colocar aqui um acento indicativo de crase? Se o artigo que está aqui é o artigo indefinido uma, que começa com a vogal U, como você poderia ter a junção de dois sons, A e A?
Não tem como, né? Só se fosse U e U, mas que não é o caso. Então esse acento aqui também não existe. Governadores e prefeitos, assim, seguem com atos irresponsáveis, enquanto os brasileiros afirmam com orgulho que odeiam política. Então é sempre importante ficar de olho. Nós tivemos aula de norma culta, mas ao longo do ano, não só em redação, eu acredito que nas aulas de linguagem também, vocês poderão ver muitas questões relativas à norma culta, porque a norma culta é uma competência extremamente ampla. Ela vai falar de acentuação, ela vai falar de vírgula, de separação silábica, de maiúscula e minúscula, de regência, de concordância, paralelismo e tantas outras questões relativas aos estudos gramaticais. Então, fiquem atentos, porque momentos como esse acontecerão muitas vezes em que a gente vai observar os parágrafos em busca de problemas para que a gente possa reduzir ao máximo esses problemas e garantir pelo menos uma nota 160. Sei que o 200 é um pouco aterrorizante, o aluno fica se sentindo que nunca vai conseguir tirar 200, porque realmente não é uma missão muito fácil. Mas se a gente puder mitigar essa quantidade, já é bem satisfatório, tá? E agora que a gente já está em climinha de despedida, vou deixar para vocês aqui, tá? Quem quiser registrar o print do parágrafo, quero deixar um presentinho de feriado para vocês. Eu tenho recebido nas minhas redes sociais muitos alunos que comentam que têm dificuldade em produzir tópicos frasais, tese, e que isso leva uma galera a perder muito tempo. Né? Pô, David, eu queria um jeito mais prático de criar um tópico frasal, uma tese, porque eu fico ali muito tempo, aí quando eu vou escrever o texto, já bateu um tempo ali muito grande. Então vou deixar um presentinho aqui para você que leva muito tempo para fazer o seu tópico frasal, para economizar esse tempo e deixar o relógio ao seu favor. Eu tenho a solução para você agora. Faça um Pix e receba grátis na sua casa. Brincadeira, né, gente? Não precisa fazer um Pix, pelo contrário, nós do ProEnem estamos aqui para garantir o seu sucesso em direção à nota 1000. Então já estou deixando aqui uns tópicos frasais com causas, ó, deixa eu deixar aqui, ó, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F. Esses tópicos frasais seriam tópicos frasais que você poderia colocar no seu D1. Tá percebendo que em cada frase eu coloquei em destaque uma expressão? Ó, tá vendo aqui? Cada frase tem uma expressão destacada, são os elementos coesivos, né? Os elementos que estabelecem as conexões. Percebam que eu deixo também em cada frase um elemento marcado em amarelo, que eu estou colocando aqui como se fosse causa. Imagina que isso fosse uma equação matemática. Imagina que isso aqui seria o valor de x. Bom, o valor de x vai ser sempre uma variável, a depender da situação em questão. O mesmo funciona para a redação. Você vai colocar no valor de x a causa em questão. Eu não tenho como te dizer qual é a causa, certo? Porque eu não sei qual é o tema e não sei qual é a causa que você está pensando. Aí você vem, pega a sua causa e coloca no valor de x. E assim você, de repente, ganha ali um tempo maior em vez de precisar produzir a frase do zero. E aí você pega esses tópicos frasais a serem colocados no D1 e combina com os tópicos frasais a serem colocados no D2. Perceba que eu coloco 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F. Sim, que é para você poder fazer a combinação. 1A do anterior com esse 1A, o 5E do anterior com esse 5E. E claro, gente, olha pro todo, assim, né? Assim, não dá para você tentar simplesmente porque eu estou dizendo que esse tópico está pré-pronto, você não pode preencher e não observar. Isso aqui é redação, isso não é exato. Não dá para você pegar 2 com 2 e dar 4 e fechou. Por mais que eu esteja te dando essa muleta, porque isso aqui é uma muleta, é uma rodinha para sua bicicleta, não deixem de observar o todo. Reparem que aqui há duas variáveis, a variável causa e a variável problema. Então, na causa, você coloca uma razão. E no problema, você coloca o problema sobre o qual você está falando. De repente é pirataria, de repente é prostituição, de repente é falta de saneamento básico, de repente é poluição do rio, de repente é cyberbullying, não sei, vai depender da temática em questão, tá? Então vou me afastar aqui um pouquinho de novo, para quem quiser
registrar por meio do print e vou deixar também aqui tópicos frasais com potencial positivo. Lembra que eu comentei no início do nosso encontro que existem temas que podem ser abordados a partir de um potencial positivo? De novo, olha para o tema, analisa, reflete, verifica. Será que esse tema dá para criar, para esse tema, eu consigo criar um parágrafo em que é possível apresentar um potencial positivo? Bom, se for esse o caso, talvez algum desses, ou alguns desses tópicos frasais satisfaçam a essa sua demanda. E aí coloquei também os tópicos frasais para o D2. Coloquei 4 para um e 4 para outro, tá? Bom, eu acho que isso não resolve todos os seus problemas, né? Até porque são 30 linhas, mas eu acho que dá aí um gás para a galera não precisar ficar tanto tempo, de repente queimando ali o cérebro. Adianta, preenche corretamente essas variáveis, vê se está funcionando, se está tudo concordando em gênero, em número, senão você vai ficar com raiva de mim. Ah, usei o tópico frasal do David e aí marcaram como errado. Tá, mas você verificou se está tudo encaixadinho ali, se a construção sintática está perfeita? Porque, sendo um coringa, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, né? Hoje a gente não conseguiu esclarecer as dúvidas de vocês porque não estamos ao vivo, mas na terça-feira da semana que vem, 17h30, estamos juntos e misturados novamente. E se você teve alguma dúvida, claro, leve para a semana que vem, que a gente senta na cadeira e conversa mais pessoalmente a respeito disso. Tá certo? Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Um beijo grande, um excelente fim de feriado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.